O escândalo do Banco Master, Mega Sena e a favela. 173 prêmios ou 3.400.000 reais para favelados. Aqui é o professor 333, o meio besta do canal A Pedagogia do Deprimido. E quero te convidar a participar de uma aula de matemática básica. Sou meio besta, meio besta, meio besta, meio besta, meio besta, besta. Você já pensou no que poderia ser feito pela sociedade brasileira com os 52 bilhões do escândalo do Banco Master? Bem, já que muitos economistas gostam de dar opiniões sobre educação pública dos anos iniciais até o ensino médio, e claro, com todo direito, mesmo sem nunca ter frequentado uma sala de aula de escolas públicas enquanto estudantes ou professores desta categoria, me sinto no direito, embora nunca, em hipótese alguma, almejei o bacharelado em economia, de falar sobre temas relacionados a ela e à política. Caso fale alguma besteira, me perdoem. Leve em consideração que a grande maioria dos comentários de economistas, âncoras de jornal e políticos são carregados de achismos e equívocos, bem comuns a quem se mete a falar sobre o que não conhece com a devida profundidade. E comentem com a sua opinião para eu também poder refletir melhor sobre o meu argumento. Quando ocorrem situações iguais ao escândalo do Banco Master, quase ninguém realiza as devidas comparações com a realidade nua e crua da sociedade brasileira. Dado o tamanho das cifras, poucos são capazes de refletir sobre os impactos negativos e destrutivos que as ações de pessoas mal intencionadas à frente de instituições responsáveis por gerir o patrimônio de muitos dos cidadãos brasileiros podem causar. Os pequenos investidores, de certa maneira, têm sido ressarcidos, pois o Fundo Garantidor de Créditos, espécie de seguro pago a quem investe, tem coberto o valor até R$250 mil para cada CPF, ou seja, para cada investidor pessoa física, e R$1 milhão para os CNPJs, quer dizer, empresas. Já que a grande maioria dos investidores é de CPFs que aplicavam no Banco Master em média 25 mil a 30 mil reais, quase todos receberão seus valores pelo FGC. Entretanto, os maiores prejudicados são, como sempre, os aposentados, pois o grosso do rombo, e bota grosso e rombo nisso, está nos CNPJs, mais precisamente naqueles de previdência complementar dos servidores públicos de, no mínimo, 18 estados e municípios. E você, sabe me dizer de onde acha que vai sair o dinheiro para cobrir essa orgia financeira feita, em muito, com o patrimônio das previdências complementares dos servidores públicos? É necessário falar para que todos saibam. Quem vai arcar serão, em primeiro lugar, os servidores públicos, que terão suas contribuições previdenciárias ampliadas. O que acontece? A maioria dos servidores públicos, hoje em dia, já recolhe 14% do seu salário para a previdência. O que vai vir pela frente é o seguinte: muito provavelmente vai ampliar de 14% até os 22% previstos na Constituição. Isso é muito interessante. Depois, os contribuintes também, que terão parte dos seus valores da arrecadação de impostos, que deveriam ser para ampliar e melhorar o acesso à saúde e educação, direcionados para tampar parte do rombo dessas previdências. Já te vejo na minha frente como uma premonição digna dos profetas de livros sagrados, jornalistas, âncoras de jornal, economistas em debates televisivos, onde os debatedores sempre têm a mesma opinião, e um mediador que reforça ainda mais o ponto de vista dos debatedores, zurrando igual a jegues,
que as previdências dos servidores públicos estão quebradas graças aos ditos privilégios que esses trabalhadores possuem, mas sem, em nenhum momento, citar que essas previdências foram violentadas por seus gestores indicados pelo político no poder no momento e pelos agentes do sombrio mercado financeiro. Dito isso, de maneira pedagógica e como adoram dizer os teóricos da educação, experienciando no concreto, mesmo sabendo que quem aprende no concreto é trabalhador da construção civil, convido você a refletir sobre como esse escândalo colocou a vida financeira atual e futura de inúmeras pessoas, servidores públicos, aposentados e futuros aposentados em jogo. E nada melhor do que, a princípio, criar uma comparação com a loteria da Mega Sena. Para se ter uma ideia, o sorteio desta loteria, que irá comemorar os seus 30 anos, pagará um prêmio de 300 milhões aproximadamente. Você tem ideia de quantas vezes é possível distribuir 300 milhões com o valor de 52 bilhões? Vamos realizar um cálculo aproximado do valor? Primeiro, vamos dividir os 52 bilhões por 300 milhões. O resultado seria equivalente a aproximadamente 173 prêmios de 300 milhões. Você consegue compreender o tamanho desse valor? Que os 173 apostadores recebendo esse valor seria um número considerável de indivíduos que teriam suas vidas completamente transformadas. Mas agora eu te convido a abandonar a ludicidade. Olha eu de novo falando em pedagogês castiço, ou seja, o tom de brincadeira, para tocarmos em uma ferida aberta que durante muitos anos atingiu apenas as grandes cidades, mas que já há alguns anos tem se espalhado por todo o país, o processo de favelização. Não vou me prolongar sobre o processo de favelização do nosso país, pois em breve eu irei me debruçar junto com vocês sobre esse tema, suas causas, suas consequências e sugestões de solução. Sim, há soluções para a favelização do nosso país. É só aguardar que logo, logo vamos poder nos digladiar como seres humanos civilizados costumam fazer. Mas novamente te convido a apreciar a cifra de 52 bilhões de reais e de conhecer um pouco os dados da segunda maior favela. Isso mesmo, favela, nada de comunidade, pois comunidade temos as das redes sociais, a japonesa, a libanesa, a judaica, ou seja, quais mais há de haver? Pois a palavra favela evoca o que ela é e não deixa de ser um depósito de rejeitados, uma nova senzala, o quarto de despejo da cidade, no caso de São Paulo, Paraisópolis. Paraisópolis está encravada no distrito de Vila Andrade, que também abrange o bairro do Morumbi, um dos bairros dos cidadãos mais endinheirados da cidade. Possui cerca de 60 mil habitantes, o que daria em média 15 mil famílias de 4 pessoas morando em situação precária. Fazendo uma das operações básicas da matemática, a divisão, podemos, com os números do escândalo do Banco Master, chegar à cifra de 3 milhões e 400 mil. Isso mesmo, 3 milhões e 400 mil reais por família. Ou 860 mil por habitante de Paraisópolis. Eu imagino o que cada um deles poderia fazer, o que cada uma dessas famílias poderia fazer com essa cifra. E você, consegue imaginar? Tendo em vista
que a média salarial dos seus moradores era de R$ 3.004 em 2024, eu chego à conclusão que para que cada um deles chegue ao valor de R$ 860 mil, o mesmo morador terá que trabalhar por 286 meses. Quase 25 anos. Quanto desse dinheiro poderia ser investido em educação, em saúde, em moradia digna? Com essa quantidade de pessoas sendo retiradas da miséria, quase que absoluta, da falta de perspectivas, do quase total abandono. Com certeza, e digo isso sem o mínimo de medo de estar errado, a nossa cidade, se não se transformasse por inteiro, ao menos teria uma mudança bem significativa em seus índices de violência, de evasão escolar, de número de pessoas aguardando por atendimento no sistema público de saúde, de pessoas em situação de rua e até mesmo de novos favelados. Claro que tudo aquilo que foi exposto até aqui é apenas uma reflexão para darmos um parâmetro à tragédia que o escândalo do Banco Master e muitos outros causam à nossa sociedade e de como o Brasil, principalmente suas grandes cidades, seriam ambientes bem mais confortáveis para se viver se a corrupção de alguns dos grandes empresários e de alguns banqueiros fosse punida com rigor, se o mercado financeiro, que hoje se tornou em grande parte uma mesa de apostas e um cassino que joga com o futuro da nação, fosse melhor fiscalizado e recebesse mais regulamentação a ponto de torná-lo menos atraente aos investidores. Depois de refletir sobre esse assunto, eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo, clique no joinha e se inscreva no canal. E te aguardo para o próximo vídeo que lançarei em breve. Muito obrigado e até a próxima aula.